Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para estudarmos a sua palavra e especialmente a respeito da pessoa de Jesus, que é o personagem central da palavra de Deus. E neste momento, queridos, vamos estudar um assunto muito importante que encontramos em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Aqui fala de Jesus caminhando sobre o mar. Mas antes disso, eu gostaria de trazer de volta aquela experiência que Jesus fez quando ele alimentou 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Bem, o que aconteceu naquela ocasião, que eu quero destacar aqui, é que quando Jesus fez aquele milagre, 5 pães e 2 peixes, alimentando 10.000 pessoas, e ainda sobrou muito alimento, o que passou na mente dos discípulos? Passou que Jesus devia ser o rei de Israel, o rei político, que ia sentar-se no trono de Israel. E como Jesus não aceitava aquela posição, Judas, que era o líder político do grupo, ele falou assim, vamos pegar Jesus à força e colocar no trono, porque ele é muito modesto, ele é muito humilde, ele não percebe o potencial que ele tem. Já pensaram se Jesus é o nosso rei e nós vamos combater os romanos, combater os inimigos? Então, se alguém morre na guerra, ele ressuscita. Se alguém é ferido, ele cura. Se falta comida, ele multiplica o alimento. É o rei ideal. E quando Jesus percebeu que eles queriam fazê-lo rei à força, o que ele fez? Ele mandou que todos fossem para o barco e se retirassem. Ele diz na inspiração que nunca houve uma ordem de Jesus tão difícil de ser obedecida como aquela. Mas eles não puderam resistir à autoridade de Jesus e foram para o barco para voltar à sua cidade. Bem, queridos, agora, enquanto os discípulos foram para o barco, enquanto Jesus despedia a multidão, aqui diz que Jesus, ele subiu para o monte e foi orar. Aqui em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim, logo a seguir, compeliu. Sabe o que é compelir? Compelir é forçar. Compeliu os seus discípulos para embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus apenas não deu uma ordem, ele deu uma ordem imperativa, vocês vão para o barco. Eles não puderam resistir. E o verso 23 diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Querido, Jesus estava sempre orando em favor do seu sacrifício e em favor dos seus discípulos. Ele percebia que os discípulos ainda tinham muito sentimento político, tinha muita divisão, viviam brigando entre si para ver quem era o maior, constantemente. Isso aqui ofendia Jesus, isso entristecia Jesus. Ele diz que enquanto ele mandou os discípulos para o barco, para voltarem para Capernaum, outras cidades, ele foi ao monte sozinho para orar. Estamos seguindo o exemplo de Jesus na oração. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Bem, agora a inspiração diz que Deus mandou uma tempestade. Aquela tempestade não foi acidental. Deus mandou a tempestade para que mudasse a mente dos discípulos. Em vez de estarem preocupados em colocar Jesus à força no trono, eles deviam preocupar-se em aceitar a Jesus como Salvador e como Senhor. O verso 24 diz assim, estando o barco já longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora, queridos, os discípulos começaram a enfrentar a tempestade. Eles se esqueceram do plano político agora. Eles só se preocupavam assim, que importante, olha que se Jesus estivesse conosco agora, nós o ofendemos, nós o entristecemos hoje, né? Mas que ele estivesse conosco, quão importante seria a sua presença aqui conosco, né? E claro que como pescadores, como homens profissionais do barco, profissionais da pesca, eles começaram a fazer tudo para escapar da tempestade. Mas apesar da sua profissão, apesar da sua capacidade de remar e tudo, não tinham condições. Ali estavam diante da morte pela tempestade.
O verso 25 diz assim, na quarta vigília da noite, vamos dividir a noite em Israel era dividida em 4 vigílias, vamos pôr assim, das 6 às 9, a primeira vigília, das 9 à meia-noite, a segunda vigília, das 12 às 3 da madrugada, a terceira vigília, a quarta vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã. E aqui diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Irmãos, para Jesus, Jesus está acima da lei. Se eu tentar andar em cima da água, eu afundo, né? Porque a lei da gravidade me leva para o fundo. Mas Jesus não. Jesus está acima da lei da gravidade. E ele andou sobre o mar. Apesar de Jesus ter subido para o monte para orar, ele estava pensando nos discípulos, estava orando por eles, estava preocupado com eles. E o verso 26 diz assim, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Interessante isso aqui, né? O salvador deles, ele pensou que era o inimigo. Você se lembra que quando Jacó estava orando lá à margem do Jaboque, do rio Jaboque, e Jesus veio e colocou a mão sobre ele, ele pensou que era o inimigo. Às vezes, querido, Jesus está perto de nós, nós pensamos que é o inimigo que está nos atacando, mas é Jesus que está ali para nos salvar. E agora, quando os discípulos viram um homem caminhando sobre a água, que não é natural, né? Eles falaram assim, não é possível, não é um ser humano, isso é um fantasma, quer dizer, é uma figura apenas, né? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, sou eu. Jesus se apresentou para eles, sou eu vim aqui, eu estou aqui para salvar vocês, eu não vim aqui para assustá-los. Tende bom ânimo. Essa aqui é uma palavra muito bonita, né? Às vezes a pessoa está desesperada, assim, olha, fulano, não se desespere, tenha bom ânimo. Quando Jesus foi curar o paralítico, ele disse assim, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E agora Jesus diz aos discípulos, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Irmãos, agora Pedro, que era sempre aquele homem precipitado, que sempre tomava a frente das coisas, arrojado, né? Corajoso, né? Ele diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Agora Pedro disse, eu também vou andar sobre as águas, não é só Jesus não, eu também vou andar, viu? E qual foi a ordem de Jesus? Disse, vem. Imaginem Pedro olhando para Jesus, descendo do barco e pisando sobre a água. Interessante que nesses países frios, eu também já andei sobre as águas. Lá nos Estados Unidos, quando a temperatura chega a 20 graus abaixo de zero, o rio, o lago se congela. Aí nós andamos sobre a água congelada, sobre a água em estado sólido. Mas aqui não, aqui Jesus e Pedro estavam andando sobre a água no seu estado líquido. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Bem, queridos, agora Pedro, ele cometeu um grave erro. Vocês sabem que Pedro, antes de conhecer Jesus profundamente, ele era fariseu. Você se lembra que quando Jesus falou assim, olha, Pedro, nessa noite vocês todos vão se escandalizar de mim e vão fugir. O que Pedro falou? Ainda que todos te abandonem, não eu. Ele falou a mesma coisa que o fariseu, eu não sou como os demais, né? Ainda que todos te abandonem, eu não. Agora, quando Pedro andou sobre as águas, ele se exaltou. Ele retirou o olhar de Jesus e olhou para os seus colegas. Então, vocês estão vendo? Olha eu aqui, ó.
Eu estou andando sobre as águas. Vocês não. Vocês estão aí, né? Eu estou andando sobre as águas. Bem, quando Pedro desviou o olhar de Jesus, o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aquele orgulho de Pedro quase que lhe custou a vida, né? Queridos, nós só temos poder de caminhar sobre as águas, quer dizer, só temos poder de vencer o pecado, de ter uma vida consagrada a Deus, enquanto estamos olhando para Jesus. É desviar o olhar de Jesus, nós afundamos. Perceberam isso? Então aqui diz o verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Interessante, quando ele estava olhando para Jesus, não teve medo. Mas ao desviar o olhar de Jesus e olhar para os seus companheiros com aquele ar de exaltação própria, de orgulho, de superioridade, ele diz que ele teve medo e começou a afundar. Bem, agora ele se lembrou quem era o único que poderia salvá-lo. Ele podia ser um bom pescador, um bom nadador, um homem experiente na pesca, experiente com barco, mas ele não podia se salvar. Então ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, isso aqui também me chama a atenção, ele falou assim: olha, Pedro, eu vou te dar um tempo, luta aí primeiro, faz a sua parte primeiro aí, que depois eu te salvo. Não. Aqui diz assim: prontamente, quer dizer, imediatamente. Nós encontramos essa expressão imediatamente, que é um advérbio de modo, em outras ocasiões, né? Quando Jesus curou o leproso, disse imediatamente ele foi curado. E aqui diz assim: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos amigos, embora nós tenhamos caído em pecado devido à nossa negligência, devido ao nosso orgulho, devido à nossa confiança própria, quando buscamos a Jesus, o que ele faz? Aqui diz assim: imediatamente, prontamente, no mesmo momento, Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Bem, agora Pedro estava humilhado. Aquele seu orgulho não foi lançado no pó, né? Foi lançado na água, né? Diz aqui: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, embora nós pequemos devido à nossa negligência na oração, negligência no estudo da palavra, negligência em meditar em Jesus, embora caiamos em pecado por isso, Deus não nos abandona. O livro Caminho a Cristo diz assim: mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, Deus não nos abandona. Agora Pedro estava humilhado, envergonhado, quebrado, o seu orgulho foi lançado na água, né? Ou no pó. E ele voltou ao barco com Jesus. E agora o vento cessou. Diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, vamos subir no barco com Jesus. Vamos estar no barco de Jesus. Vamos manter o nosso olhar em Jesus. Vamos preservar a nossa comunhão com Deus, o nosso estudo da palavra, a nossa oração, a nossa capacidade de refletir a Jesus em nossa vida. E agora eles reconheceram: Jesus estava acima da lei da água, da lei da gravidade. Jesus está acima de toda a lei. Ele é Deus. Então os discípulos o adoraram. Essa palavra adorar aqui significa que reconheceram a Jesus como Deus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, enquanto nós andamos com Jesus, nós não afundamos.
E mesmo se estivermos afundando e olharmos para Jesus, Ele toma-nos na mão e nos levanta de volta, nos recupera. Vocês estão percebendo quão maravilhoso é Jesus? Ele é um Salvador perfeito. Ele quer salvar-nos totalmente. Salvar-nos do pecado, salvar-nos do poder do pecado. E em sua volta Ele vai nos salvar da presença do pecado para sempre. Não seria essa uma experiência maravilhosa? Comece hoje a sua experiência com Jesus. Amém.